agradecer a presença de vocês e dessas duas queridas que me aceitaram o convite. Cláudia Scheffer é uma escritora, poeta, artista plástica, que estava me explicando aqui agora, que extrai das poesias a arte. Explica pra gente, Cláudia. No meu trabalho, na minha pesquisa, normalmente, né, ninguém sabe se ali na frente não vai mudar, enfim, tudo nasce da poesia, e aí, enfim, os poemas vêm, os livros vêm, e aí a arte visual vem no meu trabalho numa tentativa de tentar pegar o poema do papel e reinventar através de outras texturas, em outras cores. E isso acaba se dando quase sempre na minha arte visual através de sites específicos, instalações, por aí. Muito bom. Depois você vai falar mais aqui pra gente. Eliana, uma psicanalista, poeta também. Está com um livro dela aqui sobre Bela Espanca. Cláudia vai, né, o livro Safari também está lançando. E depois vai ter um sorteio aqui pra gente. Enfim, nós estamos levando o projeto Interrupções, assim, mês de novembro, focando na poesia. Vamos finalizar esse ano, que é um ano difícil, um ano meio duro. Falamos de política, falamos da negritude, alguns temas assim, mais difíceis até da gente poder elaborar. E aí, então, agora, finalizando com poesia, você também é um poeta, né? Vai sair o livro final do mês Ah, agora, legal, novembro. que bom. Então é isso. Vamos começar então com a Cláudia, trazendo o livro dela, Safari. Bom, mas eu disse pra ela no café mais cedo, quando ela disse essa coisa, que passamos um ano muito difícil, né? E foi, né? Em todos os setores, uma energia quase tocável de tão forte. Então, esse primeiro encontro poético é uma poesia que não seria assim tão leve, né? Tem uma densidade, tem uma tristeza, tem uma coisa ali. E, enfim, obrigada a presença de todos vocês. Obrigada pelo convite. Estou feliz em participar aqui. E vou começar falando um pouco do que a gente estava falando, começando a pegar, tentar explicar rapidamente esse trabalho da arte visual, que faz parte da minha pesquisa, que eu costumo chamar de intersemiose, né? Que é quando você procura pegar um signo e transformar num outro signo. Então a coisa quase sempre nasce assim, os poemas que às vezes viram leituras e daí podem acabar virando performances, vídeos experimentais e daí fotografia. Então é um caminho assim que para mim me interessa como artista e poeta, é um caminho como se você fosse torcendo a arte da arte da arte da arte. E a gente veio aqui falar do Safari, que é meu segundo livro de poemas, que eu lanço pela Corsário Satã, que é uma editora de São Paulo, do Fabiano Calisto. Vocês que são poetas, enfim, devem conhecer, que é um grande poeta brasileiro. E o que acontece nesse livro, que tem esse nome Safari, foi exatamente isso, que os poemas comecei a escrever, dado um tempo na minha vida, e comecei a notar, depois de um tempo, a presença desses animais, né? Desses sentimentos, desse selvagem. E aí eu fui dando vazão a isso e também muito perto da filosofia deleuziana, que também tem muito isso, né? Onde tem a máxima de que nós somos matilha, né? Somos, e aí eu comecei a adentrar dentro desse raciocínio e de uma maneira, né, desculpem, né, os psicanalistas, enfim, estudiosos disso, que talvez só existiria uma liberdade real ou a gente estaria mais próximo dela quando a gente aceitasse essas populações que a gente carrega, as matilhas, os bandos, porque às vezes são coiotes que vão mordendo a gente, machucando, mas às vezes são borboletas, às vezes passarinho, e mais ou menos foi por aí, assim. Deixa eu pensar. Será que eu leio então agora? Eu acho que é bom.
Vamos lá. Deixam então. cicatrizes, né? Eles deixam sempre, sempre, sempre. E aí, então, assim, o primeiro poema do livro, ele fala aqueles espaços pelo corpo, animais de grande porte. Então, bem pequeno, mas é bem cirúrgico, é quase uma explicação ao título do livro, né? E é que ele vem exatamente falar do que eu acabei de falar, de aceitação de que nós temos esses animais, essas populações, enfim. Eu vou ler o segundo poema. Parte 1. Ela tinha certeza que tinham corações leais. Orlando, Virginia Woolf. Os cotovelos no parapeito lá, ficava observando a cidade e parecia ser o próprio hálito de uma população estridente, multicolorida e bárbara, perguntando quando aquele caminhar de cigana, os anéis de tripulações rodopiando gelos, tecidos e as ruas largas, ela tinha os ossos fortes, como as juntas de um cavalo, ela queria ser acarinhada, como se costumam acariciar e consolar as crianças. Cabelo, tabaco, de que elementos se compunham o cruzamento dos Andes e uma camisa de chita, o alcatrão do couro, um livro de orações de sua avó materna, ali era o ninho daquele pássaro obsceno. O modo como segurava a tigela protegendo os líquidos da queda era aquilo que você chamava de vida, era tudo outra coisa. Se cai para frente, mas se está retrocedendo e de repente se percebe uma direção. É como se ouvisse a voz de todas as mulheres dizendo algo sobre como caminhar e perder algumas ilusões. Sobre como caminhar e adquirir outras. Dizendo algo sobre como caminhar na vida nesses corredores claustrofóbicos. Parte 2. Procurando ainda alguma morte. As flores coloridas de plástico e aqueles barquinhos sobre a mesa, como ela amava, como mentia. Ressecava-lhe a boca, as raízes se enroscando pelos dedos e fixando-se nas janelas. Era uma cerimônia pura, mas não saltava. As vozes a jogando de roldão, que teu corpo seja sempre habitado, receba esse corpo agora. Alguns não eram nascidos, os outros tinham centenas de anos ali. Ela sacudiu-se, ergueu-se, sentiu todas elas dentro de si, tudo aquilo que ia relinchando pelos flancos. Forte, né?